Como já vimos, existem diversos equívocos quanto aos indígenas, e assim como os já vistos, há um mito sobre uma língua de índio, que já em sua formulação começa de modo impróprio, já que há várias línguas indígenas faladas por diferentes comunidades indígenas. E nenhuma delas é rudimentar, como insistem em propagar, em qualquer sentido que se possa pensar, inclusive. São extremamente complexas como qualquer outra língua natural, seja o francês, japonês ou até mesmo o português. Vale dizer que há municípios brasileiros que já concederam a algumas línguas indígenas o status de língua cooficial ao lado do português, como em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, em que as línguas Nhangatu, Tucano e Baniwa são consideradas cooficiais. Assim como em Itacuru e Paranhos, no Mato Grosso do Sul, tem o Guarani. Em Tocantinha, no Tocantins, tem a língua Chavante. Em Bonfim, Roraima, tem as línguas Macuxi e Wapixana. Todas essas nessas respectivas localidades são cooficiais. Mas também temos de ressaltar que a cada ano que passa podemos perder mais línguas no país, e quando uma língua deixa de existir, não é apenas um sistema gramatical perdido, perdemos antes de tudo uma maneira de ver e compreender o mundo. E não nos preocupamos sem razão, já que línguas como Poianauá, Aricapu, Mondé, Curuaia e Guató não possuem mais que 10 falantes, e a língua caixana, em 2009, só tinha um único falante de 78 anos. Desde o século XVI, as línguas indígenas vêm sendo sistematicamente exterminadas. Como já dissemos, as línguas indígenas não são exceção quanto ao princípio universal intrínseco às línguas do mundo em relação à complexidade. Por isso, daremos alguns exemplos dessas complexas armações linguísticas indígenas. Existem, por exemplo, várias línguas indígenas que são línguas tonais, ou seja, a entoação acontece dentro da palavra, o que altera o seu significado ou a função gramatical da palavra dependendo do tom que se use. Ou seja, uma palavra com tom ascendente pode significar algo totalmente diferente do significado da pronúncia descendente usada na mesma palavra. Pode ser difícil de você entender por não termos isso no português. Sim, mas talvez você entenda com um exemplo que se aproxime dessa ideia dos tons em uma língua tonal. Peguemos as palavras sábia, sabia e sabiá. Cada uma possui uma sílaba tônica distinta e com um significado próprio, completamente diferente das outras. Sábia é um adjetivo feminino singular que significa perspicaz, inteligente. Sabia é o verbo saber flexionado no pretérito imperfeito, conjugando-se na primeira ou terceira pessoa do singular. Eu sabia, ele sabia. E sabiá é um substantivo masculino singular, o nome de um pássaro. Resumindo, no português vemos uma língua acentual, que diferencia as palavras pelo acento. Nas línguas tonais, de outra forma, a diferença entre as palavras pode ser marcada em tons distintos. Observamos isso no Pirahã, uma língua indígena brasileira falada pelo povo Pirahã nas margens do rio Maici, no Amazonas. Nela, aoi significa pele, aoi, estrangeiro, aoi, orelha, aoi, casca de castanha. Não é complexo? Mas além do sistema fonológico ou prosódico complexos, vamos dar uma olhada também na sintaxe. O português, assim como outras línguas conhecidas, são chamadas línguas SVO, ou seja, tendemos a construir frases com a ordem sintática sujeito, verbo, objeto. Exemplificando, temos o homem comeu peixe, onde o homem é sujeito, comeu é verbo e peixe é objeto. No entanto, várias línguas indígenas brasileiras não seguem isso, como a língua chavante, por exemplo, que as frases costumam ser sujeito, objeto, verbo. Então a frase seria aibo tibi matiri, onde aibo é homem, tibi é peixe, ma diz que o verbo está no passado e flexionado na terceira pessoa e tiri é comer, nos mostrando que em chavante, numa tradução mais literal, teríamos o homem o peixe comeu. Mas ainda temos várias línguas indígenas brasileiras que seguem outros padrões, como o Guarani, que é SVO, a língua Guató, no Mato Grosso do Sul, que é VSO, o Wari, na fronteira com a Bolívia, com VOS, a Riscariana, no rio Nhamundá, na Amazônia, com a ordem OVS, ou ainda a ordem OSV, o ordenamento sintático mais raro do mundo, o Nadebe, falado na região do Rio Negro, também na Amazônia. Um exemplo que expressa bem a rica morfologia dos indígenas é a conjugação verbal na língua Madihha, no presente do indicativo. Conjugamos o verbo cantar da seguinte forma: eu canto, tu, você canta, ele canta, a gente canta, nós cantamos, vocês cantam, eles cantam.
O mesmo verbo seria conjugado da seguinte forma em Madhya: Hiri-onani, eu canto. Hiri-tani, tu, você canta. Hiri-nani, ele canta. Hihiriri-inani, nós dois cantamos. Hihiriri-tani, vocês dois cantam. Hihiriri-nani, eles dois cantam. Hiri-inani, nós cantamos. Hiri-tikenani, vocês cantam. Hiri-kenani, eles cantam. Eles distinguem as formas plurais nós de nós dois, vocês de vocês dois e eles de eles dois. Acrescentam pronomes com o número gramatical que chamamos de dual, para se referirem a um conjunto formado por dois integrantes. Um esquema onde o plural significa três ou mais complexo que o português. O que temos aqui é um resquício do dual no numeral ambos. Complexo?